Senhor, pela misericórdia dele, venha falar aos nossos corações, por intermédio dessa mensagem, por intermédio dessa breve palavra, as nossas vidas. Eu peço desde já que vocês curtam o vídeo e se inscrevam por aqui no canal, compartilhe, comente, os padrões aqui da plataforma do YouTube. O mundo hoje ele tem várias versões e várias visões de quem vem a ser Jesus, né? Alguns politizam Jesus. Ah, Jesus era de esquerda, Jesus era de direita, Jesus era isso, era aquilo. Jesus não era nada de nenhuma linha ideológica. A vontade de Jesus aqui na Terra, o plano dele era um plano de salvação. Não tem muito para onde ir. Então, tudo que a gente fala, direita, esquerda, pacifista, humanista, não sei o quê, é tudo para essa Terra, é tudo para essa vida. Jesus transcendeu o tempo inteiro. O tempo inteiro a mensagem dele foi além disso. Então, quando Jesus ele vira para os seus discípulos, ele diz assim, o que dizem que eu sou? O que estão dizendo por aí que eu sou? Aí os discípulos falam, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é um dos profetas, é Elias. Cada um está dizendo uma coisa, né? É o que hoje a gente vive no mundo, irmãos. A mesma situação. Cada um tem a sua visão de Jesus. Cada um tem a sua forma de enxergar Jesus. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não a visão de enxergar Jesus. Tá tudo certo o fato de que cada um tem a sua versão. Porque a palavra de Deus ela só dá uma versão acerca do Senhor. Ele é salvação. Ele é a salvação de Deus prometida para o homem. Ponto. Não tem para onde ir. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem da Bíblia é redenção. Redenção. O que é redenção, Alan? O preço pago por alguém para redimir, para salvar uma outra pessoa. É como se alguém tivesse preso, foi escravizado, e aí eu viesse e pagasse um preço por aquela pessoa, para aquela pessoa ser livre, ser liberta. É isso, é redenção. É você redimir alguém que não tem condição por si só de sair daquela situação. Não foi isso que o Senhor fez por nós? Morreu na cruz para nos redimir do nosso pecado? E aí Pedro, no meio dessa... O que dizem por aí que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou nem a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Interessante, Simão Bar-Jonas, Bar em hebraico, significa filho, né? Bartimeu, Barsabás, Barrabás, Bar-Jonás, filho de, né? Filho de Jonas. Filho, Jonas significa pomba. Então, filho da pomba. Em outras traduções, filho do Espírito, ou gerado pelo Espírito. Então, naquele momento, Pedro, como nova criatura em Cristo, ele responde ali como uma nova criatura. Não o Pedro pescador, o Pedro ogro, o Pedro, mas alguém que entendia a revelação de quem era Jesus de fato. O que dizem os homens que é o Filho do Homem? Uns dizem que você é Elias, os profetas, tal. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, bem-aventurado é aquele, mais que feliz é aquele que entende pela revelação do Espírito Santo de Deus quem é Jesus. Porque a gente não anda enganado. A gente não anda atrás de profetada, não anda atrás de revelação, de revelagem, não anda atrás do pastorzinho famoso, do irmãozinho famoso do YouTube. Não, a gente não anda atrás de nada disso, a gente anda atrás de Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos quem Ele é na nossa vida, quando o Espírito Santo, porque o único que pode revelar verdadeiramente quem é Jesus é o Espírito Santo. Não tem outra forma. Jesus não se revela através da teologia, Jesus não se revela através das ideologias, através do homem. Não, só quem revela quem é Jesus é o Espírito Santo. Olha a pergunta do profeta, quem é esse que vem com as suas vestes manchadas de puro escarlate? Como aquele que pisa o lagar. Lá em Apocalipse, João vai dizer o seguinte, que ele olhou e ele viu vários seres vestidos de branco, mas havia um que as suas vestes estavam salpicadas de sangue. O que é o sangue senão a identificação? Qual é a identificação do povo de Deus? É o Espírito Santo. O mesmo Deus, um só batismo, um só Espírito. Então, o sangue é o Espírito Santo. Quem revela Jesus, quem mostra quem é Jesus, tinham vários. João viu vários homens vestidos de branco, anjos. Só que um tinha as vestes salpicadas de sangue. Então, como nós entendemos? Como eu posso entender quem é Jesus na minha vida? Como eu posso entender os desígnios dele, o projeto dele, o plano dele, a vontade dele, aquilo que ele quer fazer? Por que eu estou vivendo isso que eu estou vivendo? Como que eu vou sair disso? Através da revelação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode mostrar. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, o nascido do Espírito, o nascido da pomba. É aquele que não entende as coisas mais pela... É porque quando a gente é homem carnal,
natural, a gente só vê as coisas de maneira natural. Paulo vai dizer, o homem natural vê as coisas de maneira natural. E só entende as coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele vê as coisas de maneira espiritual. E ele entende as espirituais e as carnais. Ele entende tudo. Então, no Espírito, nós alcançamos a revelação das coisas. E aí as respostas, irmãos, que são escassas, as dúvidas que às vezes vêm, e não são poucas. Talvez você tenha vindo de uma semana onde muitos questionamentos, muitas indagações, muitas perguntas a Deus, muitas dúvidas foram geradas no teu coração. O Espírito Santo revela. Porque Jesus fez um questionamento. O que dizem os homens que quem é o Filho do Homem? Ele fez um questionamento. E os discípulos não sabiam responder. E a multidão não sabia responder. E as pessoas que conviveram com Jesus durante aquele período, ouviram Jesus, ou souberam de Jesus durante o período de 3 anos do seu ministério, não sabiam responder. Uns pensavam que era João Batista. Outros pensavam que era Elias, um profeta de poder. Alguns achavam que era mais um profeta. Só que Pedro alcançou a revelação. Eu sempre tenho dito, a revelação não é a razão, a revelação não é a emoção. A razão é a lógica, é o que eu vou raciocinar. A emoção é o coração, são as emoções, é aquilo que eu vou sentir. A revelação é a vontade de Deus. É o caminho que deve ser percorrido. É o caminho que deve ser ali andado, né? Que tem que ser realmente o nosso caminho. Que deve ser a escolha, a decisão que nós devemos ter. Então, olha, busque alcançar de Deus a revelação. Em todas as áreas. Seja na tua família, dentro da tua casa, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Seja aonde for. Alcance de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é a tua vontade aqui com isso, Senhor? A propósito, essa é uma excelente pergunta. Senhor, quais são os teus planos? Qual o propósito o Senhor tem? Deus está sempre disposto, minha irmã, meu irmão, a nos ouvir e a nos responder. Deus tem um amor tão grande por nós, que mesmo quando, olha, e eu vou falar por experiência própria, eu já tive em situações no fundo do poço, no fundo da lama, no lodo, e das profundezas eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Quem nunca clamou aqui das profundezas? Estando numa situação horripilante, terrível, sem comunhão, na desgraça, no pecado, na sujeira, ou então na incredulidade, na revolta, na angústia, sem fé nenhuma, coração endurecido. Quem nunca teve nessas condições? Algumas delas, ou em todas elas? Todos nós já estivemos. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele prontamente, Ele imediatamente se inclina para nos ouvir e para nos conduzir ao centro da vontade dEle, ao centro do querer dEle. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali, pela revelação, entendeu o projeto. Que você, que eu, que nós viemos a entender pela revelação